E há também no livro de teologia sistemática uma matéria que estuda Deus. E que matéria que é esta? É a matéria teologia, né? Só que a palavra teologia, ela acabou se tornando uma palavra muito polissêmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma palavra com muitos significados. O polissemismo quer dizer que é uma palavra que tem muitos significados. Por exemplo, o que a gente estuda no curso de teologia é teologia. O livro de teologia é teologia sistemática. A teologia arminiana é uma teologia. A teologia calvinista é teologia, e cada um de nós também tem a sua teologia. A teologia tradicional, a teologia pentecostal, a teologia neopentecostal. Então, a palavra teologia acabou passando a ser utilizada para tudo, né? Por isso que os próprios teólogos, ao longo da história da igreja, eles criaram uma palavra chamada teontologia. Então, theos é Deus, ontos é ser, logia vem de logia, logos, que quer dizer estudo. Daí, então, teontologia é o estudo do ser de Deus. Por isso que hoje a gente fala que nós não estudamos mais teologia quando estudamos Deus. Nós estudamos teontologia, quer dizer, nós estudamos o ser de Deus. E quando a gente vai estudar o ser de Deus, é muito importante que a gente defina que Deus que é esse que nós queremos estudar. Por quê? Porque há fundamentalmente 4 pensamentos sobre Deus que qualquer ser humano pode ter. Um pensamento é o pensamento ateu. A, fora, teos, Deus, ateu, pensamento de fora de Deus, ou da inexistência de Deus, né? Aqui é o ateísmo. É um pensamento que pode se ter sobre Deus. É a luta constante pela negativa da existência de Deus. É um pensamento. O segundo pensamento é o pensamento chamado de politeísmo, né? Poli, muitos, theos, Deus, ismo, filosofia. Quer dizer, é uma filosofia que entende que há muitos deuses. É um outro pensamento. Muitos deuses. É interessante que o politeísmo, ele está ligado a quê? Está ligado à finitude. Por que eu preciso de muitos deuses? Porque um Deus só não é capaz de cuidar de tudo. O Deus é finito. Então, porque eu tenho muitos deuses finitos, daí então eu só posso atribuir para esse Deus uma atividade, né? Essa é uma segunda situação. E a terceira possibilidade sobre Deus é o panteísmo. Pan, né, quer dizer tudo, theos, Deus, ismo, filosofia. É a filosofia, é a crença de que existem. Aliás, Deus é tudo. Então, aqui você tem o hinduísmo, onde tem mais de 3 milhões de deuses, né? E, por fim, o monoteísmo, que é o último aspecto aí que eu queria ressaltar. E no monoteísmo, você não descrê na existência de Deus, então não é ateísmo, você não crê em muitos deuses, então não é politeísmo, você não crê que tudo é Deus, então não é panteísmo, e você crê num único Deus. E que Deus é este que você crê, que eu creio? Bom, há uma pergunta que é assim: o nosso Deus é o mesmo Deus do judaísmo e é o mesmo Deus do islamismo? Porque nós temos das religiões monoteístas, as 3 principais, por anterioridade, são as seguintes: judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, será que das 3 religiões monoteístas predominantes, o nosso Deus é o mesmo Deus do judaísmo e do islamismo? Eu digo para você aqui de forma clara, peremptória, que não. O nosso Deus, o Deus que nós cremos, o Deus do cristianismo, ele não se confunde com o Deus muçulmano, mas ele se confunde com o Deus do judaísmo. E por que ele não se confunde com o Deus dos muçulmanos? Porque o Deus muçulmano, Alá, apesar de Alá ser apenas uma palavra árabe para Deus, esse Deus
do islamismo, ele é construído a partir da experiência religiosa de Maomé e a partir dos ensinos descritos no Alcorão. E se você pegar os elementos de Deus presentes no Alcorão e confrontar com os elementos de Deus presentes no Antigo Testamento e no Novo Testamento, você vai ver que o Deus do Alcorão não se assemelha ao Deus do Antigo Testamento e ao Deus revelado no Novo Testamento, de modo que o Deus do monoteísmo, o Deus dos cristãos, não é o mesmo Deus muçulmano e não é, o mesmo Deus do judaísmo. Por isso que a gente fala que o nosso Deus é o Deus da fé judaico-cristã. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós aprendemos sobre esse Deus com os judeus e aprendemos sobre esse Deus que nós servimos com os cristãos, tá bom? E aí, para definir esse Deus, existem 4 grandes características. Primeira, quem é o nosso Deus? Que é o Deus que nós queremos conhecer, estudar e compreender. Primeiro, é o Deus Elohim, o Deus criador dos céus e da terra. O nosso Deus é o Elohim, é o criador dos céus e da terra. Segundo, o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o nosso Deus. Terceiro, o nosso Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aquele Pai, Pater, em grego, que Jesus invocava, avocava, aquele Pai que Jesus definia como sendo o seu Pai, é também o nosso Deus. E em quarto e último lugar, o Deus que nós servimos é o Deus dos apóstolos, é o Deus que Paulo invocava, é o Deus que Pedro adorava, é o Deus que Tiago cultuava, é o Deus que João celebrava, é o Deus apostólico. Então, é esse Deus que é o Deus, que é o ser que nós queremos estudar. Então, nós queremos aprender sobre o Deus Elohim, criador dos céus e da terra, sobre o Deus que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sobre o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Deus dos apóstolos, o Deus crido, ensinado, o Deus buscado, invocado, adorado, servido pelos apóstolos. É esse Deus que é o nosso Deus. E quando nós pensamos nesse Deus, nós devemos compreender que esse Deus, ele quis se revelar a nós. Por quê? Porque nós seríamos muito presunçosos de pensar que por nós mesmos nós poderíamos conhecer esse Deus. O J.I. Packer escreveu um livro chamado Conhecimento de Deus, no qual ele começa dizendo que é impossível ao homem conhecer Deus. Aliás, o homem não consegue conhecer nem a si mesmo, nem o seu vizinho do bairro, ele não consegue conhecer a sua mulher, seus amigos, não consegue conhecer nem sua família. Como é que vai conhecer Deus? É muita arrogância, é muita prepotência. Mas esse Deus poderoso, extraordinário, ele resolveu, na sua onipotência, na sua onisciência, esse Deus resolveu revelar-se a nós e se dar a conhecer. É por isso que Romanos 1 fala, né, que o que de Deus se pode conhecer, ele nos revelou. E ele nos revelou tanto que o homem fica inexcusável. O homem, ele não pode se excusar dizendo assim, eu não conheci Deus porque não foi possível. Paulo diz em Romanos 1, 19, que aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus revelou ao homem. Eu acho muito bacana um pensamento dos pais da igreja que diziam o seguinte, a gente nunca vai poder conhecer Deus plenamente. Paulo dizia assim, né, lá em Efésios 3, em Filipenses 3:8, ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Aí ele explica o que é esse alvo. Ele diz, a soberana vocação em Deus, que é o conhecimento pleno de Jesus Cristo. Ora, eu vou conhecer Deus porque Deus quis se revelar. E vou conhecer Deus na medida que ele quer fazer-se conhecer. Por quê? Porque mesmo eu o conhecendo plenamente, eu só vou conhecê-lo na medida que ele quis se dar a conhecer.
de modo que ele sempre será para mim um mistério, sempre será para mim algo a ser desvendado, algo a ser perscrutado, analisado, buscado, algo a ser compreendido. Aí vem a ideia dos pais da igreja, quando eles vão dizer, né, que eu creio em Deus porque ele é um absurdo. Se ele não fosse um absurdo, eu o compreenderia, e se eu compreendesse, eu não precisava crer. Logo, eu não compreendo, porque ele é um absurdo, aí eu preciso crer. Então, eu creio. Eu creio em quê? Naquilo que ele desejou dele mesmo se revelar a nós. Entende? É mais ou menos assim. Eu que chego aqui, dito aqui, já que eu estou me apresentando, o quanto cada um de vocês vai conhecer ou não de mim. Da mesma forma, é Deus. Deus é quem diz para nós, primeiro, que é possível nós o conhecermos, e segundo, o quanto é possível conhecermos. Mas aí vem 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, que Paulo vai dizer o seguinte, algo maravilhoso. Ele fala assim, é o espírito do homem que conhece o homem, mas é o espírito de Deus que conhece as profundezas de Deus. Esse texto eu acho maravilhoso. Só o espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Nós não. Nós conhecemos de Deus aquilo que ele aquilo que ele escolheu nos dar a conhecer. Quando a gente chegar no céu, tem gente que tem uma ideia de que quando nós chegarmos no céu, nós vamos saber tudo sobre Deus, plenamente. Não, lá no céu, apesar de estarmos com os corpos glorificados, apesar de termos uma estrutura muito mais avançada, muito mais evoluída do que a que nós temos aqui, lá no céu nós continuaremos como criatura e ele continuará como Deus. É por isso que o Russell Shedd sempre dizia uma frase, ele dizia assim, lá no céu não haverá morte, não haverá pecado, não haverá tristeza, mas haverá uma coisa, constrangimento. Nós sempre olharemos para Deus sabendo que ele é muito maior do que a gente pode compreender, do que a gente pode entender, do que a gente pode decompor, do que a gente pode dissecar. E é uma beleza sabermos que apesar de haver essa distância extraordinária entre nós, ele, por amor, resolveu se revelar a nós. Então, o Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus dos apóstolos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Criador, ele quis se revelar. E essa revelação de Deus, ela se deu de forma geral, por intermédio da natureza, de forma geral, por intermédio da consciência humana, e de forma geral, por intermédio também da história, né? Agora, não só de forma geral, a revelação não é só geral, a revelação também foi especial. E a revelação especial, ela se dá por intermédio da Bíblia. É a Bíblia que nos revela Deus. E ela não só se dá por intermédio da Bíblia, mas ela se dá também por intermédio de Jesus Cristo. Quem vê o Pai, vê a mim, diz o Senhor Jesus, né? Então, a revelação especial tem a ver com a Bíblia, tem a ver com Jesus e tem a ver com Israel. A nação de Israel revela Deus. Aliás, o Senhor Jesus, quando ele falou para a samaritana, ele disse assim, a salvação vem dos judeus. Quem quiser saber sobre salvação tem que buscar Israel. Não buscar Israel, mas buscar entender a salvação a partir do que foi revelado sobre salvação em Israel, porque a salvação vem dos judeus. Toda compreensão que nós podemos ter sobre salvação, sobre Deus, vem de Israel de forma especial. Em Israel nós temos a revelação especial, na Bíblia nós temos a revelação especial, e através de Jesus Cristo nós temos a revelação especial. E por fim, é claro, a revelação especial de forma pessoal, quando Deus se revela para cada um de nós, Deus se dá a conhecer para nós. Outra coisa sobre a revelação é que a revelação de Deus, ela é uma revelação progressiva. Ela é uma revelação que ela vai acontecendo na medida que nós vamos conseguindo compreendê-la. Deus não revela tudo de forma estanque. Por quê? Não porque ele não queira ou porque ele não possa fazê-lo, mas ele não
não revela tudo, porque nós não seremos capazes de suportar. É por isso que o Senhor Jesus falou: eu tenho muito mais coisas para vos dizer, mas há algumas coisas que vocês não vão compreender agora. Então, se eu quero compreender o Senhor, eu tenho que entender que a revelação de Deus para mim, ela é progressiva ao longo da Bíblia, ela é progressiva ao longo da história da igreja, e ela é progressiva na própria relação que eu mantenho com Deus. Eu não conheço Deus plenamente no dia que eu aceito Jesus. No dia que eu aceito Jesus, Paulo e Pedro dizem que eu começo a minha relação com Deus tomando leitinho, um nanzinho, um leitinho. Depois eu passo para um mucilãozinho, para um Neston, um Nesquik. Aí depois disso daí, aí começa a vir o pãozinho com café com leite. Depois disso vem a comida mais sólida até eu comer uma feijoada. Aliás, Paulo chega uma hora que ele escreve para os irmãos de Corinto dizendo assim: vocês são meninos ainda, por quê? Porque eu queria vos falar a respeito de coisas mais sólidas, mas eu não posso, eu tenho que sempre voltar com vocês nos rudimentos. Quando ele fala que tinha sempre que voltar nos rudimentos, ele está, na verdade, reclamando por que as pessoas não conseguiam progredir, evoluir rapidamente. Então, a revelação de Deus para nós, ela é uma revelação geral, uma revelação especial e uma revelação progressiva. Deus vai se revelando ao longo da Bíblia, Deus vai se revelando ao longo da história da igreja, e quando eu conheço o Senhor, eu vou cada dia mais conhecendo o Senhor, até que eu chegue à estatura de Jó, quando Jó vai dizer, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu tenho a experiência de caminhar contigo, eu te conheço profundamente. Como a experiência de Paulo, que ele diz assim: eu bem sei em quem eu tenho crido. Essa fala, sendo bem verdadeiros, nós sendo verdadeiros conosco mesmo, nós só poderíamos dizer essa fala depois de termos uma experiência com Deus. E essa experiência, ela leva tempo. Por isso a gente, às vezes, fala assim: não, eu sei em quem eu tenho crido. Aí você fala: e quais são as qualidades desse que você tem crido? E a pessoa não sabe, ela fala: eu sei, mas não sei, né? Por quê? Porque demora tempo. A revelação de Deus, ela é progressiva. E Deus, ele é misericordioso, irmãos. Ele é amoroso, e ele está disposto a aguardar o tempo que for pelo nosso progresso. Ele vai conosco na caminhada. Não interessa quanto tempo, alguns progridem mais rápido, outros progridem menos velozmente, mas não importa, ele está sempre conosco, nos acompanhando, nos dirigindo, nos orientando e dando a nós porções a respeito dele. Agora, esse Deus que se revela a nós, ele tem características que dizem respeito à sua natureza. Então, por exemplo, nós temos um elemento da natureza de Deus que é um elemento extraordinário. Que elemento é esse? Deus é espírito. E ele deixa isso bem claro quando João, no capítulo de número 4, versículo 24, Jesus conceitua Deus, quando Jesus diz assim: Deus é espírito, né? Jesus define a natureza de Deus. Deus é espírito. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não tem forma, nada se assemelha a ele, nem daquilo que está no céu, na terra e nem debaixo da terra. É por isso que um dos 10 mandamentos diz lá: não farás para ti imagem de Deus, nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem do que está debaixo da terra. Por quê? Porque Deus é espírito, e como espírito, ele é um ser informe, ele é um ser indomável, ele é um ser que não se pode uniformizar, não se pode reduzir, não se pode conter. Ele é espírito. Jesus resumiu o espírito quando ele diz lá em Lucas 24:39, ele diz assim: o espírito não tem carne e não tem osso, o espírito não tem forma. Aliás, em João capítulo 3, Jesus fala assim: aquele que é nascido do Espírito é semelhante ao vento, ninguém sabe aonde nasce nem aonde termina, é livre. Essa é a natureza de Deus. Deus é puramente Espírito, e isso é algo maravilhoso. Um outro aspecto de Deus interessantíssimo é que Deus, ele é perfeito. Aliás, a Miriam e o Moisés, depois que Deus fez Israel atravessar o Mar Vermelho, a Miriam tocou os tamborins e cantou uma letra
produzida por Moisés, e a letra dizia o seguinte, em Êxodo 15, 11, quem é como tu entre os deuses, terrível em louvores e glorioso em santidade? Ninguém é como Deus. É por isso que o Louis Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele vai dizer que a perfeição de Deus se confunde com o próprio Deus. Por isso que Deus é perfeito, porque a sua perfeição se confunde com o próprio Deus. Né? Não é algo construído, não é algo adquirido, não é algo aprendido, não é algo herdado, é algo que tem a ver com a sua própria natureza. O ser humano pode ser perfeito. Aliás, eu estou falando para jovens aqui, né? O Rogério Ceni dizia que quanto mais falta ele batia no treino, mais sorte ele tinha no campo. Não é verdade? Ele dizia que a sorte é para quem está preparado. Né? Aliás, diga-se de passagem, o Rogério Ceni, o maior goleiro da história da humanidade, e também está no Guinness Book como o goleiro que mais fez gols, né? E ele dizia que uma pessoa faz bem aquilo que ela faz 3.500 vezes. Por quê? Porque a repetição faz a perfeição. É uma perfeição adquirida. Deus não é perfeito assim. Deus é perfeito de forma inata. A perfeição, como diz o Louis Berkhoff, tem a ver com a essência de Deus, com a natureza de Deus. Deus não vai lá e busca a perfeição. Ele que doa a perfeição, ele que dá a perfeição. A perfeição é algo imanente, inerente a ele. Ele é espírito, ele é perfeito. Agora, ele também é uma pessoa, ele é pessoal. Deus não é, como dizem os panteístas, uma energia, né, que está representada em toda a obra da criação. Não, senhores. Deus, ele é uma pessoa. O panteísmo, ele acaba com a pessoalidade de Deus, né? Eu tenho um professor, um professor na faculdade, que é o Dr. Eduardo Salles Pimenta, que ele fala uma coisa interessante. Ele disse que ele é estoico, né? Ele é estoicista. E ele falava assim, né? Ele dizia, eu sou estoicista, Henrique, mas um cara muito bondoso. Eu falava, você é o mais cristão dos ateus que eu conheço, porque você é um cara bondoso, ele é muito bondoso, um ser humano assim de um coração extraordinário, mas se declarava seguidor do estoicismo moderno, né? Então eu perguntava para ele, o que é Deus, o professor? E ele falava assim, Deus, Henrique, é uma energia cósmica, e todos nós, quando morrermos, vamos incorporar a ela, essa energia cósmica. O Deus da Bíblia, ele não é energia cósmica, ele não é força etérea, ele não é um ser que não se pode identificar. Não, não, o nosso Deus, ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa. Agora, não confunda pessoa com corpo, porque o nosso Deus é espírito. Então, ele é uma pessoa que tem os elementos de uma pessoa, mas é espírito. Quais são os elementos de uma pessoa? Ora, são pelo menos 4 elementos. Deus é pessoa e, por ser pessoa, ele tem razão. Dentro da razão de Deus, nós temos o pensamento, nós temos o intelecto, nós temos a criatividade, nós temos a capacidade de Deus de arrazoar, nós temos a capacidade de Deus de argumentar, nós temos a capacidade de Deus de inquirir, nós temos a capacidade de Deus de criar, nós temos a capacidade de Deus de perscrutar. O Senhor deixa por diversas vezes claro isso na Bíblia, quando ele diz, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Quando ele diz, eu tenho pensamentos bons sobre vós, né? Então, o Senhor é aquele que tem pensamento. Por exemplo, a questão da fala, o Senhor fala, e falar é obra do intelecto, da capacidade de arrazoamento, da capacidade de elaboração, da capacidade de cognitividade. É isso que é você falar. O cara fala assim, mas o papagaio fala. Sim, meu amigo, o papagaio remenda, o papagaio não fala, ele remenda. Inclusive tinha um papagaio que o indivíduo comprou o papagaio falava problema, e o papagaio só falava problema, problema, problema. Aí o indivíduo ficou muito nervoso, pegou o papagaio e levou lá na avicultura, chegou lá e falou assim, esse papagaio aqui tem uma dificuldade. Aí o dono da avicultura, o ex-dono do papagaio falou, mas qual é o problema dele?
Aí falou, o problema dele eu sei qual que é, eu tenho que devolvê-lo aqui, né? E devolveu o papagaio, porque o papagaio não pensa, ele não aprende. Você põe uma lousa lá e tenta alfabetizar o papagaio para ver se dá certo. Não dá, mas quando a Bíblia mostra Deus falando, isso mostra a razão de Deus, a capacidade intelectual de Deus, a capacidade pensante de Deus, de estabelecer propósitos, decretos, ordenanças, né? Deus tem razão, agora Deus não tem só razão, Deus tem também emoção. É por isso que em Gênesis 6 diz que Deus, ele entristeceu-se por ter criado o homem. E ele disse, o meu espírito não contenderá mais com o espírito do homem, né? Então Deus entristece. Aliás, a palavra de Deus fala que Deus, ele sente ódio, ou furor, ou ira. Deus, ele odeia. E Malaquias fala que Deus odeia o divórcio. Vontade de sentar aqui com Deus e falar, Senhor, o senhor odeia o quê? Ele falou, odeia o divórcio. Está lá em Malaquias, ele odeia o divórcio, né? Ele não só odeia, não só sente tristeza, mas ele também tem compaixão. Compaixão é emoção. Ele também tem alegria. Ele tem alegria. O Salmo 10, verso 4, diz que Deus se ri. Deus ri. É claro que aqui nós estamos falando de um antropomorfismo, que é uma forma da Bíblia apresentar Deus de modo humano, para que o homem compreenda Deus melhor, mas, por trás disso, temos esse aspecto de Deus, de que ele é uma pessoa, e como pessoa ele tem razão, ele tem emoção. A Bíblia fala que Deus é zeloso, ele tem ciúmes de nós, então, esses ciúmes aqui tem a ver com o sentimento dele. Não só isso, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, em Efésios 4:30, né, ele fala assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção, não entristeçam o Espírito de Deus, né? Então, aqui nós temos Deus com emoção, mas Deus não tem só razão e emoção, Deus também tem volição, Deus tem vontade, Deus tem aquiescência, Deus tem a capacidade de arbítrio, Deus tem a capacidade de decisão, Deus tem a capacidade de escolha, Deus tem volição, ele tem vontade, e a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Paulo diz assim, tudo dai graças, por quê? Porque esta é a vontade de Deus, né? A Bíblia diz que pela vontade de Deus, Deus permitiu que Israel andasse perambulando, peregrinando no deserto pela vontade de Deus por 40 anos, né? Pela vontade de Deus, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Pela vontade de Deus, homens foram chamados. Aliás, o apóstolo São Paulo, em algumas das suas missivas, das suas cartas, ele começa assim, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, né? Então, mostrando que Deus tem vontade, capacidade de escolha. Então, Deus, ele é em sua natureza, espírito, Deus é em sua natureza a perfeição, e Deus é em sua natureza uma pessoa. E Deus é um ser que possui atributos. E o que são os atributos de Deus? Os atributos de Deus, eles são nada mais, nada menos do que qualidades. Eles são nada mais, nada menos do que características. Eles são as prerrogativas de Deus. Os atributos são as prerrogativas, as qualidades, as características de Deus. E você não pode atribuir atributos a uma coisa. Então, Deus não é coisa, Deus é pessoa. Você não pode atribuir atributos a uma energia etérea, né? Por quê? Porque aqui faltariam os elementos de pessoalidade, de personalidade. Deus, ele é uma pessoa, e por ser pessoa, por ser perfeito, Deus tem atributos, e esses atributos de Deus são as suas qualidades, são as suas características, são as suas prerrogativas, são as suas marcas, são os seus adjetivos, são coisas que nós podemos perceber em sua natureza, em seu ser. Eu digo sempre, né, quando eu estou ensinando sobre atributos de Deus, é que Deus ele tem dois
pacotes de atributos. O primeiro pacote são aqueles atributos chamados de atributos naturais, atributos imanentes, atributos essenciais, atributos personalíssimos. São os atributos de Deus que ele não comunica. São atributos que tornam Deus exclusivo, distinto, sine qua non, singular, diferenciado, específico. Esses atributos aqui são os atributos incomunicáveis. Esses atributos se confundem com a natureza de Deus. Você não pode arrancar deles. São os atributos incomunicáveis. E nós temos, do outro lado, um outro pacote de atributos de Deus, que são os atributos comunicáveis, atributos partilháveis, atributos que Deus doa, atributos que Deus cede, atributos que Deus fornece, atributos que Deus entrega. São atributos que Deus coloca à disposição, que Deus dispõe. São atributos que Deus coloca na sua criação. Eu cito dois textos, gosto de citar dois textos para falar sobre essa diferenciação. O primeiro texto sobre atributos incomunicáveis é Isaías 42:8, que diz lá: eu sou o Senhor, e a minha glória eu não darei para outrem. Quando Deus fala, eu sou o Senhor, e a minha glória não darei para outrem, nós temos que entender que glória que Deus não dá para outro. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus dá a sua glória. Ora, o Salmo 8 diz que Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos, mas de honra e de glória Deus o coroou. Isaías 14 e Ezequiel 28 diz que Deus criou Lúcifer, a estrela da alva, o querubim ungido, e Deus deu para ele glória. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, de modo que cada ser tem sua glória. Isaías 45:19 vai falar que a floresta tem sua glória, a floresta tem sua glória. Então, cada ser que compõe a biodiversidade ecológica do mundo tem a sua glória. Ora, se Deus está dizendo que ele não dá sua glória, em Isaías 42:8, que glória está querendo dizer ali? Por quê? Porque outros textos falam que ele dá a glória. Aliás, na oração sacerdotal de João 17, Jesus falou assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo ainda antes da fundação do mundo, né? Aliás, o apóstolo São Paulo, ele diz assim para nós que o nosso sofrimento presente não pode ser comparado com o peso de glória eterna que vai vir sobre nós. Então, Deus dá a sua glória. Ora, como é que Deus dá a sua glória? Em vários outros textos, mas em Isaías 42:8 fala que Deus não dá a sua glória. Que glória é aquela lá? Aquilo ali tem a ver com seus atributos. Deus não dá a sua glória no sentido de que Deus não dá os atributos incomunicáveis, que são os atributos naturais, os atributos essenciais, as características que se confundem com a sua própria essência. Isso Deus não dá para ninguém. Isso é algo exclusivo, é algo só de Deus. Agora, os atributos comunicáveis, aí eu ilustro com Gênesis 1:27, que fala que então criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ali eu entendo que imagem e semelhança, a imago Dei, quer dizer que o homem recebeu os atributos comunicáveis de Deus. O homem passou a ser a imagem e semelhança de Deus porque ele recebeu os atributos comunicáveis de Deus, e isso Deus comunica. Agora, os atributos incomunicáveis, Deus não comunica, porque tem a ver com a sua história. Aí eu termino a minha fala aqui, já indo para o encerramento, dizendo o seguinte: quais são os atributos incomunicáveis de Deus, que ele não dá para ninguém? Primeiro, autoexistência. Deus, ele autoexiste. E a sua autoexistência pode ser atestada, por exemplo, em Isaías 43:13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus não nasceu, Deus não passou a existir. Deus, ele é sempre eterno. Deus é de eternidade em eternidade. Aliás, a Bíblia sempre vai falar de Deus nos seguintes moldes. Ela vai falar de Deus
referindo-se a ele ou a alguma obra dele, citando essa obra ou situando essa obra ainda antes da fundação do mundo, né? Ainda antes que houvesse dia ou ainda antes da fundação do mundo. Antes de tudo isso, ele já é, ele já está. E por quê? Porque ele é autoexistente. Eu gosto muito do São Tomás de Aquino, que o São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele fala algo maravilhoso. Ele diz assim: Deus é a causa sem causa. Ele é maravilhoso quando ele diz: Deus é a causa sem causa. Deus é quem causa tudo e ele não tem causa, né? Ah, mas tudo tem causa. Sim, tudo deriva dele, mas ele não deriva de nada, porque ele é a causa sem causa, entende? Ele é a causa porque ele que é o nascedouro, ele é a mola propulsora de tudo que foi criado, mas ele não foi criado, ele sempre foi, ele é no passado, no presente e no futuro, de eternidade em eternidade. Ele é e pronto, e acabou. É por isso que o Santo Agostinho de Hipona, ele vai dizer: Deus vive, Deus está no eterno agora. Ele está no eterno agora. Para ele não tem passado, presente e futuro. Para ele não tem o amanhã. Isso é um conceito para nós humanos, mas para Deus não. Ele é autoexistente. 2. Deus não é só autoexistente, ele também é onipotente. O que quer dizer onipotente? Quer dizer quer dizer todo, potência, poder. Deus tem todo poder. Ele é autoexistente, quer dizer, ele não nasce, ele é, e Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Aliás, um dos nomes de Deus na Bíblia é El Shaddai, em hebraico, El Shaddai. E El Shaddai, El é a raiz, é o prefixo que quer dizer Deus. Shaddai é poderoso. Então, El Shaddai quer dizer o Todo-Poderoso ou Deus Poderoso. Um outro nome para Deus quer dizer, é o nome hebraico também, Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth. Essa palavra Sabaoth quer dizer dos exércitos. Deus dos exércitos, ele é o Deus dos exércitos. Isso quer dizer que se há algum exército, se há algum poder, se há alguma potência, se há algum trono, se há alguma dominação, se há alguma potestade, se há alguma miríade, se há algum tipo de poder, ele é o Senhor de todos os exércitos, né? Outro nome para Deus, aí agora em grego, é o nome Pantocrator. Deus é apresentado nas Escrituras como Pantocrator, aquele que tem todo o poder, né? Ele é poderoso. Em Gênesis 17:1, ele se apresentou para Abraão e disse assim: anda na minha presença, Abraão, ser perfeito, assim te diz o Todo-Poderoso, né? Deus tem todo o poder sobre a história, Deus tem todo o poder sobre a natureza, Deus tem todo o poder sobre o tempo, Deus tem todo o poder sobre os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, Satanás e seus demônios. Deus tem todo o poder. Aliás, para tudo há contraste, mas para Deus não. Deus não tem contraste, irmão. Deus não tem contraste. O contraste do bem é o mal, o contraste do dia é a noite, o contraste do gordo é o magro, o contraste do claro é escuro. O contraste de Deus não é o diabo. Deus não tem concorrente, Deus não tem paliativo. Lá no Nordeste tem uma expressão lá que fala assim, não tem pareia não. Esse cidadão aí não tem pareia não, quer dizer que não tem par, não tem concorrente, não tem contraste, não tem ninguém que fique pé diante dele. Todos que se colocam diante dele têm que se colocar de cabeça baixa, dizendo a ele que ele é único, verdadeiro, poderoso, glorioso, digno de adoração, de celebração, de enaltecimento, de reconhecimento, de aclamação, de ser ovacionado mesmo. Por isso que fazem bem todos aqueles que o adoram. E o Salmo diz assim: no templo da natureza todos dizem glória, nos céus todos dizem glória, na terra todos dizem glória. O papel da criação é dizer glória, 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 glória. Hoje eu estava ouvindo aquele hino muito bonito que disse: a natureza, né, te adora, eu também. E verdade, a única coisa que nós podemos fazer é dizer a ele glória. Agora tem um ponto aqui na onipotência que eu queria citar aqui para vocês, que é o seguinte: Deus tem todo o poder sobre todo o poder que tem.
Deus, a onipotência de Deus tem a ver com a capacidade de Deus de controlar a si mesmo. Porque tem uma máxima que diz que quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Porque as pessoas, elas se perdem com o poder que tem. Lúcifer se perdeu, Adão se perdeu, Davi se perdeu, todos se perdem quando tem muito poder. Absalão se perdeu e aí vai. Mas Deus não. Deus tem todo o poder sobre todo o poder que tem. Ele consegue controlar a si mesmo. É por isso que ele colocou para si mesmo limites. Por exemplo, Deus pode tudo? Nem tudo Deus pode. Porque a moral de Deus inibe o seu poder. Por exemplo, Deus não pode mentir. Por exemplo, Deus não pode negar a si mesmo. Por exemplo, Deus, ele não pode pecar. Por exemplo, Deus não pode fazer aquilo que é ilógico. Deus não pode. E não é que ele não pode porque não pode. Ele não pode porque ele tem balizas que o limitam. Ele tem domínio sobre o seu poder. Entende? Por exemplo, Deus não pode fazer a bola quadrada do Kiko. Bola é bola. Para Deus, bola é bola. Círculo é sempre círculo. Não tem círculo quadrado. Entende o que eu estou dizendo? Não tem espírito num corpo material. Ah, mas Deus não pode fazer isso? Deus não desafia a lógica. Deus não desafia a razão. Por quê? Porque ele tem todo o poder sobre todo o poder que tem. Ele é também onisciente. E aqui quer dizer que Deus tem todo conhecimento. Oni, todo. Ciência, conhecimento. Deus tem todo conhecimento. Quer dizer que Deus tem um conhecimento antecipado, Deus tem um conhecimento profundo e Deus tem um conhecimento simultâneo. Deus tem um conhecimento antecipado, Deus tem um conhecimento profundo e Deus tem um conhecimento simultâneo. De modo que Deus conhece tudo, inclusive conhece a si mesmo. Como disse já o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, quando Paulo diz assim, quem conhece o homem, senão o Espírito do homem? E quem conhece Deus, senão o Espírito de Deus, que perscruta as profundezas de Deus? Deus conhece tudo, antecipadamente, profundamente e simultaneamente. Nada está oculto ao seu saber, nada está oculto ao seu conhecimento. Às vezes a Bíblia mostra Deus perguntando e dá a impressão de que Deus não sabe. Adão, onde estás? Né? Caim, o que você fez com seu irmão? Dá a impressão que Deus está ignorando aquilo. Mas ele não faz aquilo porque é rogado. Ele está, na verdade, ali manifestando o interesse de encontrar a verdade no homem, para que aquilo que o homem tem dentro de si seja revelado e seja testemunhado, mas não porque ele não sabe, ele sabe de tudo. Tem um teólogo aí de São Paulo que ele criou uma teologia chamada de teísmo aberto, e nessa teologia ele diz que Deus abriu mão da sua onisciência exatamente para ter uma relação perfeita com o homem. Isso é um engodo de Satanás, que é uma mentira, porque Deus não abriu mão da sua onisciência nunca. Ele sabe de tudo, antecipadamente, ele sabe de tudo profundamente, ele sabe de tudo simultaneamente. Deus tem um outro atributo incomunicável, que é a sua onipresença. E o que quer dizer a onipresença de Deus? Quer dizer que Deus está em todo lugar. Ele está em todos os lugares, indistintamente. Ele está de forma pessoal e ele está por intermédio da lei. De modo que não há espaço que Deus não ocupe, não há a habitação que Deus não resida. Ele está em todos os lugares. Um outro atributo de Deus aqui é a imutabilidade. Deus não muda. O profeta Malaquias, ele, usado por Deus, ele disse, eu não mudo, ele é o mesmo. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, ele não muda. Em 13:8 diz, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Como que é possível Deus não mudar, sendo que o rei Ezequias orou e Deus mudou lá, né? Deus falou para o profeta, vai lá. Né? Como é que se deve entender isso?
Como que nós devemos entender as ocasiões em que parece que Deus tem uma abertura? É importante nós entendermos em que consiste a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus consiste em relação à sua pessoa. Deus não muda a sua natureza por nada. 2, Deus não muda os seus decretos eternos. Aquilo que é decreto eterno, Deus não muda. Aquilo que é desígnio eterno, aquilo que é palavra suprema de Deus, pronto, ele não muda, ele não revoga, ele não permite questionamento, ele não muda. Outra coisa, Deus não muda promessas, aquilo que são promessas de Deus, Deus não muda, tá? Agora, Deus tem a sua vontade permissiva, e dentro da sua vontade permissiva, Deus deu liberdades e condicionamentos. E de acordo conforme essa liberdade vai chegando e manifestando, Deus vai também reagindo. O Russell Shedd, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, Deus não é uma pedra inamovível. Deus, ele é como se fosse o mercúrio, que quando esquenta a temperatura, ele sobe. Quando baixa a temperatura, ele desce. Ou seja, Deus se ambienta, ele se preocupa com o que está acontecendo no ambiente. E dentro da sua vontade permissiva, ele suporta, ele tolera, ele aguenta, ele condiciona-se, ele adequa-se. Mas desde que isso não queira alterar a sua pessoa, não queira alterar os seus decretos eternos e também não queira alterar as suas promessas, as promessas irrevogáveis dele. Deus não muda. Não muda? Não, ele não muda. Ele é imutável. Mas ele permite, dentro da sua vontade permissiva, e dentro daquilo que ele revelou que é condicional, ele permite-se adequar-se à situação na medida em que a situação vá acontecendo. Um outro atributo de Deus, um outro atributo incomunicável é a imensidão. Deus é imenso. Deus ele é imenso. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, ele é sempre maior do que a gente pode compreender, ele é sempre maior do que a circunstância pode explicar, ele é superlativo, ele é muito mais, abundante, além, ele é transbordante, ele é imenso no sentido temporal, ele está no eterno passado e no eterno futuro. Ele é imenso no sentido geográfico, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é imenso em poder, não existe uma força, um poder que se compare ao poder dele. Ele é imenso no sentido de amor, o amor dele é um amor torrencial, a graça dele é torrencial, mas a ira dele também é imparável, porque Deus é imenso, ele é imenso, tudo nele é abastado, é inigualável, é glorioso. No politeísmo, deuses são finitos, mas aqui, no monoteísmo, o nosso Deus, ele é infinito, e a sua infinitude é em relação a tudo, em relação a todos, e em relação a todos os tempos também. Outra coisa, um outro atributo incomunicável de Deus é a impecabilidade. Deus não peca, eu já falei aqui, Deus não mente, Deus não peca, Deus não pode negar a si mesmo, Deus não peca. Aliás, o próprio conceito de pecado, que é hamartia, errar o alvo, quer dizer errar o alvo traçado por Deus. O pecado é ir contra a natureza de Deus, é ir contra a palavra de Deus, ou ir contra a criação de Deus. E Deus não pode ir contra si mesmo, ele não pode pecar, ele não está nele pecar. Por exemplo, o pecado que nós cometemos está em nós. Eu peco porque eu sou pecador. E o fato de pecar me torna mais pecador. Então eu peco porque sou pecador e sou pecador porque peco. De modo que eu estou escravizado num ciclo de destruição e de morte. Mas, por exemplo, se eu comparar com Jesus Cristo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, ele diz que em tudo Jesus foi tentado, mas em nada ele pecou. E por que não? Porque ele não tem a natureza de pecado, a natureza dele é divina. Ele não tem o pecado adâmico, o pecado original, o pecado interno. Jesus nunca teve. Logo, Jesus nunca podia pecar dentro de si. E Jesus também nunca pecou fora de si. Então, Jesus nunca foi pecador porque nasceu pecador e nunca foi pecador porque pecou. Jesus é santo.
é santo porque ele tem a divindade, ele é Deus encarnado, né? E por fim, a perfeição, que é um último atributo incomunicável de Deus, que é a perfeição, né? Eu já citei aqui para vocês o Louis Berkhoff, quando ele fala, Deus é a perfeição, e a sua perfeição confunde-se com ele. Ele não tem uma perfeição arranjada, fruto de treino, fruto de ensaio, fruto do aprendizado, fruto de algo que está fora. Não, ele se confunde com a perfeição. Aliás, é a perfeição de Deus um dos argumentos para dizermos que Deus existe. Nós vivemos num mundo caótico, nós temos o nosso interior caótico, a nossa sociedade é caótica, tudo é caótico, mas a gente, mesmo vivendo nesse ambiente caótico, nós temos a ideia da Elysium, a ideia da perfeição. Eu pergunto a você, se você não sabe tocar, como é que você consegue identificar o instrumento desafinado? Se você não sabe pintar, como é que você sabe quando uma obra não está bem pintada? Se você não sabe cozinhar, como é que você pode perceber que o prato está mal feito? Você não pode, você não sabe cozinhar, não sabe tocar, não entende de música, ou não entende de pintura, mas você tem dentro de você esse argumento, essa presença perfeita. E esse padrão perfeito, ele é sempre buscado, ele é sempre almejado. E essa perfeição de Deus que está em nós, mostra para nós que ele existe, né? Ele existe por quê? Porque eu concebo a ideia de um mundo perfeito. Eu concebo a ideia de um ser perfeito. Ora, se eu não sou perfeito e ninguém ao meu redor é perfeito, da onde veio esse conceito de perfeição que eu tenho dentro de mim? Esse conceito de perfeição que eu tenho dentro de mim só pode ter vindo, de fato, de verdade, do Pai das Luzes, daquele que é perfeito por excelência, daquele que é o Senhor acima de tudo e acima de todas as coisas e que está em nós. Agora, Deus não tem apenas os atributos incomunicáveis, ele tem os comunicáveis também. Deus tem amor, Deus tem bondade, Deus tem vida, Deus tem justiça, Deus tem fidelidade, Deus tem eternidade, Deus tem criação, Deus tem moralidade, Deus tem pureza, Deus tem santidade. Isso são atributos comunicáveis de Deus. Ninguém ama porque é capaz de gerar em si mesmo um amor. Se nós amamos, é porque Deus nos ama. Ninguém é bom, ninguém diz que é bom porque há bondade em si mesmo. Se há algum tipo de bondade, essa bondade vem de Deus. Ninguém que tem vida pode dizer assim, eu tenho vida em mim mesmo. Não, se nós temos vida, é porque em nós habita o Espírito de Deus, que é o Espírito de vida. Ninguém tem justiça porque é justo por si mesmo. É a justiça de Deus que trabalha em nós para que vivamos numa sociedade justa. Ninguém que é fiel por si mesmo. Toda fidelidade, toda integridade está relacionada à porção de Deus dentro de nós. Ninguém se é moral ou é santo, é puro por si mesmo, mas sim porque a presença de Deus está em nós. Eu não sou eterno por mim mesmo, eu sou eterno por Deus, porque Deus colocou em mim a sua eternidade. E eu não crio porque eu sou capaz de criar. Eu crio porque Deus colocou em mim esse atributo comunicável, o atributo da criação. O homem é tão criador quanto Deus. A diferença é que na hora que Deus cria, ele trabalha como diz Gênesis 1:1, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A expressão Deus lá é Elohim. E a expressão criou lá é Bereshit. Só que não é só Bereshit, é Bereshit Bará. Ou seja, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou Bereshit Bará, do nada, né? Criou a partir do nada. Deus trouxe à existência todas as coisas a partir daquilo que não existe, de forma que o que se vê veio daquilo que não é visível, né? Aquilo que se vê, que é passageiro e limitado, veio daquilo que é eterno, glorioso e extraordinário. Eu gosto muito de um rabino judeu que ele fala que o Bereshit Bará, Elohim Bereshit Bará,
não quer dizer que Deus criou a partir do nada, porque Deus criou a partir de si mesmo, e ele é o tudo em todos. Então, quando Deus criou e a criação saiu das entranhas de Deus, a criação saiu do tudo. O tudo saiu do tudo. O completo saiu do completo. Porque se tudo saiu de Deus, Deus não é vazio. Deus não é incompleto. Deus não é nada. É o tudo que cria tudo. É o poderoso que chama à existência todas as coisas inexistentes como se já existissem há muito tempo.